Vamos abrir em Apocalipse 14, 5. Ontem nós terminamos com o verso 4, falando de por que os 144 mil são considerados as primícias. Primícias no sentido que eles são especiais. Embora todos são especiais aos olhos de Deus, essa colheita é especial e ela precisa ser feita antes que a grande colheita da grande multidão seja feita. Pela experiência que eles terão, que vai servir como uma demonstração de Deus para o universo, comprovando sua justiça em salvar aqueles que morreram ainda na escuridão do paganismo e do governo de Satanás, mas que foram sinceros e viveram de acordo com a luz que tiveram. No verso 5, diz que na sua boca não se achou engano. Com certeza essas características que nós estamos estudando aqui, tinham escrito o nome do Pai na testa e seguir o cordeiro para onde quer que vá, virgens são, não contaminados com mulheres. Tudo isso está relacionado com sua experiência na terra. Seria desnecessário dizer que lá no céu eles estão sem engano na boca. Então vamos entender o porquê que isso é mencionado à luz do 144 mil. Por que não diz eles não matam? Por que não diz que eles não cobiçam? Por que não diz que eles não adoram outros deuses, senão o Deus verdadeiro? Por que o 9º mandamento é especificado aqui, na descrição dos 144 mil? Tem uma razão. Vamos abrir em alguns textos que falam sobre essa questão de não ter engano na boca. Salmo 15, 2, a Bíblia diz o seguinte, a pergunta do verso 1, quem habitará no teu tabernáculo e quem morará no teu santo monte? Essa pergunta, ela está relacionada com a experiência dos 144 mil. Eles vão habitar no tabernáculo de Deus. E eles morarão no santo monte. Aqui se referindo, com certeza, no contexto espiritual. E no verso 2 a resposta vem. Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça. Aí a última parte do verso. E fala a verdade no seu coração. Então a pergunta, quem habitará no tabernáculo do Senhor? Quem estará no seu santo monte? Aquele que fala a verdade. Sofonias 3,14, aquele livro que fala sobre o dia da ira do Senhor, quando fala daqueles que vão subsistir a ira de Deus, fala que são aqueles que não têm engano em suas bocas. João capítulo 1, verso 47, Jesus ele falou assim de Natanael. Jesus viu vir ter com ele, Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, de Natanael, eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Alguém sabe o que é dolo? Culpa, crime, engano. A palavra dolo aqui é a mesma que é traduzida engano nas bocas dos 144 mil. Então, baseado nesse versículo, o que caracteriza um verdadeiro israelita? Aquele que não fala mentira. Agora, existem duas formas de não falar mentira. Existe a forma de não falar mentira de acordo com o pé da letra. E existe o não falar mentira no espírito da lei. Abraão, quando ele disse que Sara era sua irmã,
ele não estava falando mentira, ele estava falando a verdade. Mas a intenção de Abraão era de enganar Faraó. Então, a lei que sonda os corações e as motivações, ela penetra no fundo do coração e condena Abraão como mentiroso. Porque embora ele não tivesse falando mentira, a intenção dele em falar a verdade foi de enganar Faraó. Então, em relação aos 144 mil, nós não estamos falando apenas de guardar esse mandamento ao pé da letra. Estamos falando de guardar o 9º mandamento no espírito. Vamos voltar a Salmos 24. Estamos analisando a descrição, não tem engano em suas bocas. Em Salmo 24, verso 3, é mais uma passagem que se aplica mais aos 144 mil que qualquer outra geração que já viveu em toda a história. No verso 3, quem subirá ao monte do Senhor? Onde é que nós vimos os 144 mil? Em Apocalipse 14, 1, no Monte Sião. Com quem? O Cordeiro. Então, no capítulo 15, a pergunta, quem subirá no monte do Senhor? Aquele que não tem engano na sua boca, ou seja, aquele que fala a verdade no coração. Olha a pergunta, quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará no seu lugar santo? Nós já sabemos quem é, né? Os 144 mil. Olha o que diz no verso 4. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma a quê? A vaidade, nem jura o quê? Enganosamente. Mais uma vez a questão de engano é reiterado. Por que será? Vamos analisar aqui essa expressão limpo de mãos e puro de coração. O que isso significa? O que é ser limpo de mãos? Ser limpo de mãos é não matar alguém, é não roubar algo de alguém, é não falar mentira, é não cometer adultério, no que diz respeito ao pé da letra. Mas agora, os 10 mandamentos, a lei de Deus, que é uma lei espiritual, uma lei eterna, imutável, que sonda não somente as ações, mas também as motivações, ela exige mais do que apenas mãos limpas. No juízo, você não vai poder dizer para Deus, Senhor, mas as minhas mãos estão limpas. Eu não matei fulano. Deus vai perguntar, mas o seu coração está puro para com ele? O que você pensa dele? O que você pensa e sente a respeito dele vai contar no dia do juízo. Porque no dia do juízo, Deus não vai perguntar, você tem mãos limpas? Então pode entrar. Não, ele vai perguntar, você tem mãos limpas e coração puro. O que é ter mãos limpas? Guardar a letra da lei. O que é ter um coração puro? Guardar o espírito da lei. Abraão ficou com mãos limpas depois de ele ter falado para Faraó que Sara era sua irmã. Por que ele tinha mãos limpas? Porque realmente ela era sua irmã. Sara era irmã de Abraão. Mas ela também era sua esposa. E por ele não ter falado toda a verdade, sua intenção foi de enganar. E quando a intenção é de enganar, o coração deixa de estar o quê? Puro. Então ele foi considerado por Deus, naquela ocasião, um mentiroso. Agora, então, vamos aplicar tudo isso aos 144 mil. Eles não vão falar enganosamente, não existe engano em sua boca. Quando a Bíblia fala que não existe engano, com certeza ela não está se limitando a mãos limpas.
ela também está se referindo a corações puros. Então, a pergunta seria, por que mencionar este mandamento no contexto da descrição dos 144 mil? Vamos analisar a história do Antigo Testamento que corresponde com a experiência dos 144 mil. Alguém sabe qual é essa história? Os 144 mil, eles vão obter a vitória sobre quem? A besta, sua imagem, seu número, seu nome. E qual é o capítulo da Bíblia que está paralelo com a besta de Apocalipse 13? Daniel capítulo 3. Vocês lembram disso, né? Então, se a imagem de Daniel 3 e Nabucodonosor tem um paralelo com a besta de Apocalipse 13, e os 144 mil são os que saem vitoriosos sobre a besta, sua imagem, seu número, seu nome, então os 144 mil são antítipo de quem no Antigo Testamento? Ananias, Misael e Azarias. Eles se depararam com um decreto de morte, eles tiveram que tomar uma decisão, e tomando a decisão certa, implicariam em um tempo de angústia. O fogo de Daniel 3 é um tipo de que no Apocalipse? As pragas. Deus esteve com os 3 hebreus no fogo, assim como ele estará com os 144 mil quando as pragas forem derramadas. Mas vamos então analisar a experiência de Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias. Eles guardaram qual mandamento quando eles permaneceram fiéis em Daniel 3? O segundo, idolatria. Eles não curvaram, dobraram os joelhos diante de um ídolo, certo? Os 144 mil vão guardar qual mandamento? Quarto, o sábado, né? A questão decisiva em Daniel 3 foi o segundo mandamento, a questão decisiva nos últimos dias é o quarto mandamento. Mas agora, vamos pensar bem, qual outro mandamento Ananias, Misael e Azarias guardaram? Não darás falso testemunho. Por quê? Porque eles, de qualquer forma, não acreditavam que aquele ídolo era um Deus. Então, na realidade, no fundo, eles não obtiveram a vitória sobre a tentação de quebrar o segundo mandamento. Raciocinem comigo, vocês são jovens, mentes pensantes. No fundo, quem é um hebreu que conhece o Deus de Israel, que conhece os 10 mandamentos, naquela situação não era uma tentação quebrar o segundo mandamento. Vocês estão entendendo? Qual era a verdadeira tentação? Quebrar o 9º mandamento. Por quê? Porque se Ananias, Misael e Azarias tivessem se ajoelhado, eles não estariam tendo a imagem de ouro de Nabucodonosor como Deus. Na realidade, no fundo, eles estariam enganando Nabucodonosor e os demais, levando-os a acreditar que eles estavam homenageando um ídolo que eles mesmos não consideravam ídolo. Vocês estão entendendo? Então, no fundo, eles obtiveram vitória sobre a tentação de quebrar o 9º mandamento. No fundo, os adventistas do 7º dia, que conhecem a Bíblia e que têm um conhecimento da importância dos 10 mandamentos, eles não vão ser tentados a acreditarem que o domingo é o verdadeiro dia de guarda. Isso não é uma tentação para o adventista. Tanto que hoje é muito difícil um adventista deixar a igreja para ir para outra igreja evangélica. Se ele deixa a igreja, o mais comum é ele deixar o cristianismo, porque
O adventista, ele não se convence que o domingo é o dia do Senhor. Você pode trazer os melhores argumentos dos melhores teólogos evangélicos. O adventista mais leigo sabe que o sétimo dia é o dia de guarda. Então, quando vem o decreto dominical, qual vai ser a tentação verdadeira para o adventista do sétimo dia? Fingir que ele está guardando o domingo. Fingir que ele está cooperando. Na realidade, ele está cooperando, mas ele está fingindo. Vocês lembram a diferença entre receber o sinal na testa e o sinal na mão? Então, quem recebe o sinal na mão, de fato? Os adventistas do sétimo dia, aqueles 19 entre os 20 que não estão preparados para terminarem sua história aqui na Terra, esses vão receber o sinal da besta na mão. Quando nós pensamos nessa realidade, que nenhum em 20, aí o número 144 mil se torna grande. Na realidade, eu fico até às vezes impressionado em ouvir alguns argumentos que os 144 mil, esse número não pode ser literal, porque é um número muito pequeno em comparação com 6 bilhões de pessoas. Mas 8 foi muito pequeno no dia do dilúvio. E 3 foi muito pequeno naquele dia, na planície de Durá. E 7 mil foi um número muito pequeno em comparação com o número de israelitas que existiam na época. 144 mil é um número grande. Só que não vai ser somente adventistas do sétimo dia que vão fazer parte dos 144 mil. Vocês sabem disso, né? Hoje nós temos a igreja visível, o mundo, e aqui está a igreja invisível. Quem hoje faz parte da nossa igreja, que vai receber o derramamento da chuva serôdia e vai dar o alto clamor, chamando aos filhos de Deus que estão hoje em Babilônia, que são fiéis e andam em harmonia com a luz que têm, para sair, estes que vão sair vão se unir ao povo de Deus. Durante esse momento não existe mais organização adventista, pelo menos não como nós a conhecemos hoje. Na realidade, vocês precisam entender que a Igreja Adventista, ela iniciou em 1844. A Associação Geral passou a existir em 1863. A primeira associação, a Associação de Michigan, 1860. O nome foi escolhido nessa época, mas a Igreja Adventista, o nosso movimento, que hoje existe e hoje é organizado, existiu desde 1844. A organização ou a associação, as uniões, as divisões, a associação geral, não é a igreja, é a organização da igreja. A igreja, ela vai triunfar. O movimento que iniciou em 1844, ele vai até o fim. A organização não. Ela não vai subsistir o pequeno tempo de angústia que precede a lei dominical. Quando a chuva serôdia cair, ela vai cair não sobre uma organização, não sobre associações, uniões, divisões e associação geral. A chuva serôdia vai cair sobre as mentes daqueles que estão vivendo de acordo com a luz que têm. Estes vão dar o alto clamor da terceira mensagem angélica. E este alto clamor da terceira mensagem angélica vai trazer ao movimento adventista, à igreja adventista do sétimo dia, não a organização, mas a igreja que agora estará sofrendo terríveis perseguições. Já não dá mais para ela existir como hoje ela existe, com a liberdade com a qual hoje ela trabalha. E agora haverá um terrível período de mortes dos fiéis. Só vai permanecer vivo
e fazer parte da igreja invisível, 144 mil. Muitos vão morrer, tanto dos adventistas, como também daqueles que hoje estão em Babilônia, que vão ouvir o alto clamor, sair de Babilônia para se unir aos adventistas, aos guardadores do sábado, aos verdadeiros filhos de Deus, e durante esse período haverá mortes. Deus vai deixar vivo o número de pessoas de 144 mil. Mas, na realidade, não são somente os 144 mil que não têm engano em suas bocas. Na realidade, o número nós nem conhecemos de quantos vão receber a chuva serôdia, de quantos vão ouvir o alto clamor e sair de Babilônia, porque a maioria vão morrer. E 144 mil permanecerão vivos. Vamos abrir rapidinho em 1 de Pedro, mais um texto que tem um paralelo muito claro com os 144 mil e essa característica de não ter engano na boca. Diz assim, 1 de Pedro, capítulo 2, verso 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Antes de continuar, por que este texto, que fala de Jesus como nosso exemplo, teria alguma ligação com os 144 mil? Baseado em Apocalipse. Onde é que em Apocalipse nós vemos Jesus como exemplo? Especialmente da última geração. Assim como eu venci. Lembra? A promessa de Cristo à igreja militante, à igreja de Laodiceia, à igreja adventista, aquele que vencer assim como eu venci. Então aqui, só nisso nós já temos um paralelo com a experiência dos 144 mil, porque Jesus, ele é exemplo para todos. Mas Jesus é especialmente o exemplo da última geração, que vai fazer aquela demonstração do poder de Deus e o que esse poder pode fazer na vida de um coração submisso. Verso 22, aí está mais um paralelo com os 144 mil. O qual, falando de Cristo, o qual não cometeu o quê? Pecado. Nem na sua boca se achou o quê? Engano. Então, Cristo teve essa característica. Ele não cometeu pecado e na sua boca não se achou engano. Por que que Pedro está mencionando isso aqui? Em que contexto Pedro está enfatizando que Cristo é o nosso exemplo, que ele não cometeu pecado e que na sua boca não se achou engano? O verso 23. E aqui está outro paralelo com os 144 mil. Todos esses textos que nós estamos lendo se referem a Cristo. Mas a Cristo como exemplo, especialmente como exemplo da última geração. Verso 23. O qual, falando de quem? Cristo. Quando o injuriavam, não injuriava. E quando padecia ou sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Como é que isso tem paralelo com os 144 mil? O que o verso 23 tem a ver com a experiência da última geração? Está falando de Jesus aqui. Alguém sabe? Caráter, mas o quê? Sim, mas o quê? Sim, mas em meio de quê? Em meio à perseguição, ele revelou mansidão.
Essa é a experiência dos 144 mil. Eles não vão pecar. Em que sentido eles não vão pecar? Quando eles forem injuriados, eles não vão injuriar. Quando eles sofrerem, eles não vão ameaçar. Mas eles vão fazer o quê? Eles vão se entregar àquele que julga justamente. Então, quando a gente lê em Apocalipse 14, 5, em sua boca não se achou engano, e estão irrepreensíveis diante de Deus, esse texto, Apocalipse 14, 5, é praticamente uma repetição de 1 de Pedro 2, 22. Vê se vocês não concordam. Lê em 1 de Pedro 2, 22 e vê se você não está falando a mesma coisa. O qual não cometeu pecado, ou seja, irrepreensível, e nem na sua boca se achou engano. É a mesma coisa? Então, o que Pedro está enfatizando aqui em relação a Jesus? Que quando Jesus sofreu, ele não retaliou. Quando Jesus foi maltratado, ele não quis vingar, mas ele confiou sua causa a Deus. É nesse sentido que os 144 mil são irrepreensíveis. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quando que é mais difícil não pecar? Fala a verdade. Quando que é mais difícil não pecar? Quando o companheiro de quarto faz alguma coisa que não nos agrada? Quando a esposa ou o marido choca com nossas inclinações? Mas isso é fácil. Isso aí é andar com homens. Se andar com homens nós ficamos fatigados, como nós vamos correr com os cavalos? Sabe quais são os cavalos? A perseguição. O momento mais difícil de não pecar é em meio da perseguição. Porque a perseguição vai despertar em nós as piores reações. Agora, se hoje eu me irrito facilmente, perco a paciência com os meus companheiros, meu preceptor, preceptora, professor, chefe de trabalho, companheiro de quarto, se hoje eu não tenho domínio próprio, não consigo revelar o caráter de Cristo, no dia a dia, com aqueles que não estão querendo me fazer mal, mas às vezes me irritam por uma coisa ou outra, o que nós vamos fazer quando vierem os cavalos? É isso que Jeremias fala. Vamos abrir rapidinho em Jeremias 12, verso 5. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, como farás na enchente do Jordão? Vocês sabem que Jeremias aqui estava falando da crise vindoura. Qual era a crise vindoura nos dias de Jeremias? Babilônia ia invadir. Então, se naquele dia eles já estavam sendo levados a pecarem, o que eles iam fazer então quando viesse Nabucodonosor? Eles iam revelar o caráter de Cristo? Olha, pensam bem. A mensagem da reprodução do caráter de Cristo em nossas vidas não é uma fantasia, uma ilusão, é o padrão bíblico, é o Evangelho. Se o Evangelho é só uma teoria, de conhecer doutrinas teoricamente, trazer pessoas para a igreja, isso não deixa de ser o que outros aí fora estão fazendo. A nossa igreja, ela tem um evangelho que muda a vida, que tem objetivo, é um movimento ativo, com alvo, com direção. E a direção é o quê? Alcançar o padrão de Deus e preparar outros para alcançarem o padrão de Deus, para subsistir o dia de sua ira, que em breve se manifestar-se-á em nosso mundo. E a verdade é que
nós não refletimos o caráter de Cristo porque nós amamos demais o eu. Não tem outra explicação. Porque Gálatas 2:20 fala o segredo. Já estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se eu não revelo o caráter de Cristo, é porque o eu está vivo. E se o eu estiver vivo quando a perseguição vier, você vai fracassar. Deixa eu te falar uma coisa. A questão da prova final não é continuar guardando o sábado quando a lei dominical se estabelecer, não. Porque a vitória de Ananias, Misael e Azarias não foi só deixar de dobrar os joelhos, mas foi manter um espírito manso quando eles foram lançados na fornalha de fogo. A vitória de Daniel não foi só deixar as janelas abertas quando o decreto de Dario saiu, não. Foi ele ainda manter respeito pelo rei quando ele estava sendo levado para a cova dos leões. A vitória de Ananias, Misael e Azarias foi o respeito que eles ainda tiveram pelo rei depois de ter passado pela fornalha de fogo, e o rei falou, vem aqui, e eles foram. Agora, você acha que é só ser fiel até a morte, que aí eu vou herdar a coroa da vida? Eu vou guardar o sábado mesmo se eles me matarem? Se você acha que é só isso, não se engane, porque se você não demonstrar a mansidão de Cristo, aquela mansidão que Cristo demonstrou quando ele estava diante de Pilatos. Imagina só comigo Jesus com aquela coroa de espinhos, depois de terem cuspido no seu rosto e arrancado o cabelo. E aí quando Pilatos olha para Jesus, sabe o que o levou a concluir que ele não era um criminoso? Foi o rosto de Jesus. Sabe o que o rosto de Jesus, pingando de sangue, sofrido, revelava para Pilatos? Um caráter de alguém que não tinha em seu coração nenhuma maldade para com o próximo, embora ele tinha todo o direito. E aquilo despertou em Pilatos uma certa compaixão. Um homem que não tinha um pingo de sensibilidade no coração. Foi capaz de sentir pena de Jesus, porque o caráter de Cristo revelou o caráter de Deus. E aquilo foi a primeira vez em sua vida que ele se deparou com tanta luz. E a perseguição dos últimos dias vai revelar o que nós somos. Simplesmente. Se você acha que você vai para o céu só porque você professa o nome de Cristo, ou guarda o sábado, ou devolve o dízimo, você está muito enganado. É o caráter de Cristo, reproduzido em seus filhos. Se você ainda não cultivou o domínio próprio, você deveria estar orando diariamente, Senhor, me dê domínio próprio. Se você ainda não venceu o apetite, deveria ser sua oração diariamente, Senhor, me ajuda a vencer o apetite. Sabe como que o apetite está relacionado com os 144 mil? Não pode comprar ou vender. Quem ainda não venceu o apetite não vai aguentar. Não vai aguentar uma dieta simples. Porque vai ser uma dieta simples. Igual o maná. Em circunstâncias extraordinárias, como o Israel no deserto, ou Elias durante a seca, ou quando ele fugiu, uma dieta simples. E você vê no deserto com Israel que quem não tinha domínio e vitória sobre o apetite, pereceu. Quem não tiver vitória sobre o apetite, deixa vir uma lei que diz não pode comprar e vender, e agora você tem que depender totalmente de Deus. Você acha que Deus vai enviar um passarinho ou vai fazer tofu
descer do céu, bem temperado, no tempo de angústia? Você acha que se Deus enviar um pão através de um passarinho, vai chegar maionese junto com esse pão? Se nós não tivermos condições hoje de andar com os homens, como é que nós vamos correr com os cavalos? Se os homens estão nos fatigando, o que nós vamos fazer quando os cavalos vierem? Se hoje, em terra de paz, nós estamos murmurando, o que nós vamos fazer quando nós chegarmos no Jordão? A última parte do verso 5, vamos voltar a Apocalipse 14. Porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Vamos abrir em Lucas 23, 4 e 14. Alguns textos que ajudam a iluminar essa característica dos 144 mil. Lucas 23, 4 e 14. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: não acho culpa neste homem. Não acho culpa alguma neste homem. E vamos agora abrir no mesmo capítulo, verso 14. Disse-lhes, aqui é Pilatos falando: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo. E eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das de que o acusais, acho neste homem. Vocês lembram a experiência de Daniel? Daniel capítulo 6, verso 4. O que diz? Que os inimigos de Daniel procuraram uma ocasião para lhe acusar. E quando eles não encontraram, eles tiveram que levantar ou criar uma acusação ou uma armadilha que traria uma acusação em relação à lei de seu Deus. O que é mais fácil? Estar sem culpa diante dos homens ou estar sem culpa diante de Deus? O que vocês acham? O que é mais fácil? Enganar os homens ou enganar a Deus? Enganar os homens, logicamente. Então, aqui, os 144 mil, a Bíblia não fala que eles são irrepreensíveis diante dos homens, não. Eles são irrepreensíveis diante de quem? De Deus. Me acompanhem. E é mais fácil ser irrepreensível diante dos homens ou diante de Deus? Dos homens. É mais fácil eu estar sem culpa diante dos homens do que diante de Deus. Por quê? Os homens, eles só sondam o quê? As ações, o exterior. Mas Deus, ele penetra o quê? O coração. Então aí eu pergunto mais uma vez, se hoje, diante dos homens, você não estar sem culpa, como seria então diante do tribunal de Deus? Por exemplo, no caso de Daniel, em todos os seus negócios não havia uma acusação, não havia um gancho. Ou seja, ele não estava de forma alguma culpado diante dos homens. Aí eu te faço a pergunta, se você nem diante dos homens se encontra sem culpa, como você então se encontra diante de Deus? E quando, no caso de Daniel, no caso de Jesus, aqui diante de Pilatos, estamos falando de estar sem culpa, são nas coisas mais pequenas do dia a dia. Você acha que Daniel, ele sobrefaturava notas? Você acha que Daniel, ele desviava recursos pela posição que ele ocupava, talvez a facilidade que ele tinha de se aproveitar? Você sabe que quando você ocupa posições de grande responsabilidade, as oportunidades de se aproveitar de situações são mais
fáceis, vocês sabem, né? Agora, quando eles, lá em Daniel 6, fizeram um levantamento secreto para encontrar alguma culpa contra Daniel, vocês acham que eles não procuraram alguma inconsistência em seus negócios financeiros? Ou talvez até nas coisas mais simples, talvez procurar para ver se ele trabalhava o seu horário conforme estava descrito em suas atribuições, ou quem sabe chegar no trabalho na hora certa. Agora eu faço a pergunta, se nas mínimas coisas nós estamos manchados diante dos homens, como será então diante do tribunal de Deus? Que não somente investiga as ações, mas também as motivações. Porque para Deus não é só você parar na luz vermelha, não. É parar na luz vermelha com a motivação certa. Que às vezes nós paramos na luz vermelha ou colocamos o cinto porque a gente vê o guarda. Então a ação é boa, mas a motivação é errada. Então até tudo bem diante do guarda. Tudo está bem, ele não vai nos multar, porque o guarda não sonda o coração. Mas Deus, ele sonda o coração. Vocês acham que isso aí é uma utopia? Ou isso não é uma realidade, é uma fantasia? Vocês querem ficar com a nova teologia mesmo? A graça basta? O perdão é o suficiente para eu chegar até lá e lá Deus vai me transformar milagrosamente? Ou vamos nos esforçar, não legalistamente, não de uma forma que venha desonrar a Deus, mas através da devoção pessoal, a comunhão com Deus, procurar permitir que Ele reproduza em nós o seu caráter. Porque limpas mãos e coração puro. E alguns de nós nem mãos limpas temos, muito menos um coração puro. O mínimo, o primeiro passo pelo menos, são mãos limpas, mas nem mãos limpas às vezes. Deus, Ele quer jovens nessa última geração que vai fazer uma demonstração que vai repudiar as acusações de Satanás. Jovens como Daniel e seus companheiros, que longe dos pais, longe de sua nação, com terríveis consequências diante deles, estiveram dispostos a serem fiéis até a morte. Bom, vamos então ver Apocalipse 14, verso 6, que diz assim: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Bom, enquanto a besta recebe poder sobre toda a tribo e língua e nação, conforme nós vimos no capítulo anterior, a besta representando o dragão, que é Satanás, Deus tem 3 anjos que estão voando pelo meio do céu com o evangelho eterno, o proclamando aos que habitam sobre a terra, sobre toda a nação, tribo, língua e povo. Então nós vemos aqui 2 poderes atuando no mundo, Satanás e Deus, formando 2 grupos, porque as atividades da besta, do dragão, do falso profeta, vai causar um ajuntamento de um grupo. Mas agora Deus também tem 3 anjos que estão proclamando um evangelho eterno a toda a tribo, nação, língua e povo. E através dessas atividades eles também estão formando outro grupo.
dois exércitos. Inclusive, nós já podemos aqui estabelecer um alicerce para o capítulo 16, a Batalha de Armagedon. É um vislumbre. Armagedon, nós temos dois campos. O de Satanás